A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil divulgou uma nota sobre a prisão do presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, a mando de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A nota recebeu o apoio da União dos Advogados do Brasil, a UNAB. A nota denuncia a absoluta ilegalidade da prisão e observa: as críticas aos membros do STF, Supremo Tribunal Federal, decorrem exatamente em razão de atitudes como esta, ao se determinar prisões de ofício e inadequadas ao momento processual, invadindo a competência do Ministério Público, que é o titular da ação penal, além de sinalizar intimidação a quem criticá-los. Ouça a íntegra da nota. Nota sobre a prisão de Roberto Jefferson. Recebemos estarrecidos a notícia de que, na data de hoje, um juiz, que na estrutura judiciária brasileira tem o posto de ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, determinou o recolhimento carcerário do presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o ex-deputado Roberto Jefferson, sob o argumento de sua participação em uma suposta organização criminosa de atuação digital, assim denominada pelo citado relator do inquérito 4781, instaurado naquela própria corte. No Estado democrático de direito, onde a liberdade de expressão é um dos maiores pilares da República, a tutela da vida e da liberdade são garantias fundamentais, a determinação desta prisão é temerária. Ademais disso, a prisão é totalmente excepcional, medida extrema e, no caso, totalmente desnecessária, e sequer justificaria a prisão provisória, e a preventiva carece dos pressupostos necessários, uma vez que o acusado não estava em fuga, exerce profissão e trabalho comprovado e tem residência fixa. As próprias alegações para a prisão demonstram a sua ilegalidade, com resquícios de abuso de poder, ao argumento de que as reiteradas manifestações proferidas por meio de postagens em redes sociais e entrevistas concedidas constituem crime. As críticas aos membros do STF, Supremo Tribunal Federal, decorrem exatamente em razão de atitudes como esta, ao se determinar prisões de ofício e inadequadas ao momento processual, invadindo a competência do Ministério Público, que é o titular da ação penal, além de sinalizar intimidação a quem criticá-los. Ora, na qualidade de homens públicos, os juízes da Suprema Corte estão também sujeitos às críticas, exatamente em razão da função sui generis de ministro de Estado que exercem. O espectro político da Corte atrai tais críticas, cabendo somente aos senhores ministros, se não as desejam ou se lhes soam negativas, como magistrados, afastá-las por meio de decisões imparciais e divorciadas do cenário político. Ora, a lei brasileira veda aos juízes instaurarem processos desta natureza, sendo esta decisão uma afronta aos princípios constitucionais e ao sistema acusatório, conforme determina o artigo 3º do Código de Processo Penal, assim expresso. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Lado outro, se há entendimento de que há crimes de ofensas, considerados de menor potencial ofensivo, inclusive, não cabe qualquer tipo de prisão, porque críticas, ainda que se diga ofensas verbais, não têm a previsão legal de prisão no Código de Processo Penal brasileiro. Por fim, a prisão do Sr. Roberto Jefferson se traduz em verdadeira censura, flagrantemente inconstitucional e uma afronta à liberdade de expressão máxima da democracia e dos princípios do devido processo legal e do sistema processual penal, consoante espelhado no artigo 5º, incisos 4, 54, 55, 57 e 66 da Constituição Federal, motivo pelo qual repudiamos a decisão. Senhoras senadoras, senadores, telespectadores, o Brasil está vivendo um momento extremamente delicado. E não é só em função da pandemia, que na verdade é o assunto mais grave que vivemos no país. E onde a palavra vacina é a palavra de ordem, é o que mais precisamos com urgência. Entretanto, há outros assuntos. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal.
A democracia, a sociedade brasileira, deposita muitas esperanças na altivez, na imparcialidade, na respeitabilidade da sua Suprema Corte. Mas, infelizmente, tem acontecido desvios, exorbitância nas atribuições. Não me refiro apenas à prisão do deputado recentemente, que foi uma arbitrariedade. Por mais desvairado como foi, e foi o deputado preso, mas não era competência, e não é competência de um ministro do Supremo que ao mesmo tempo exerce funções de polícia, de instaurador de um inquérito, de investigador, de vítima e de julgador. Está tudo errado, não pode. A competência era e é da Câmara dos Deputados e da Comissão de Ética da Câmara para o devido processo legal. Então, nós precisamos, nesta hora, repensar. Eu sempre fui a favor da avaliação dos pedidos de impeachment. Sempre fui a favor da CPI da toga, que não se confirmaram por retirada de assinaturas. Mas nós não podemos perder de vista que isto ainda é viável e provavelmente necessário para nós devolvermos ao Supremo Tribunal a respeitabilidade que ele vem perdendo. Não é por outra causa que tenho como primeiro projeto ao chegar aqui em 2015 foi a PEC 35, para que se altere o sistema de indicação dos ministros do Supremo, através de uma comissão de juristas e prazo de mandato de 10 anos. Eu acho que mais do que nunca está se impondo esta circunstância agora para nós debatermos, para restabelecer a confiança, a esperança, a credibilidade da sociedade brasileira no Supremo Tribunal Federal. E daqui para adiante, sempre que possível, quero trazer ao debate esta questão. O Supremo Tribunal Federal, por suas exorbitâncias, pelo extrapolamento de suas atribuições, está merecendo ser repensado. E a PEC 35 é uma das melhores alternativas. É o que eu precisava dizer e disse. O relatório, deputado Marcelo Van Hatten. Senhor presidente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui
permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.